Bem-vindo ao Café Expresso, o mini podcast do canal Café e Teologia. Observando pregadores na sua vida ministerial, não é incomum perceber que muitos deles, até mesmo eu, faço uso de testemunhos para fundamentar a pregação, para contar uma história, enfim, para usar na nossa homilia. Até aí tudo bem. Testemunhos são bons para fortalecer a fé, são bons para testificar que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje, e não são apenas milagres contados na Bíblia, que nós ainda temos testemunhos para ouvir e contar. Mas não é difícil observar que muitos milagres são um tanto hollywoodianos, vamos falar assim, cheios de intervenções quase inacreditáveis. E quando isso acontece, eu penso em algumas questões. A primeira delas é que aquele cristão novo na fé, ou que ainda não experimentou um agir sobrenatural de Deus de grande proporção, pode se sentir pequeno, porque afinal de contas ele nunca presenciou aquilo a qual o pregador aparentemente observa quase que diariamente. Então isso pode fazê-lo pensar que Deus não está com ele, de que Deus não ouve a oração, de que Deus não é bom para essa pessoa. Então eu fico pensando que os pregadores precisam ter um pouco mais de responsabilidade com as almas individuais que estão ali e lembrar essas pessoas de que esses milagres, extraordinários que sejam, não são o agir natural de Deus, que muitas pessoas podem passar a vida toda e encontrar, uma vez ou outra, um milagre de grande proporção, desse praticamente inacreditável, quando alguém conta. Outra questão é que, quando eu conto um testemunho, conto um milagre, em outra oportunidade, conto de novo, falo de novo deste milagre, isso acaba fazendo com que eu, invariavelmente, para que eu faça pequenas mudanças no meu discurso, seja na ênfase, na abordagem dos fatos, e do mesmo jeito que naquela brincadeira do telefone sem fio, em que a mensagem final acaba sendo muito diferente da mensagem inicial, eu observo que muitos pregadores, ao contarem os testemunhos e recontarem, acabam fazendo não somente mudanças na ênfase, mas criando elementos no testemunho. E isso é muito ruim para a igreja, porque o testemunho chega ao ponto de não ser verdadeiro, ou de ter tantas mudanças, acaba que entra em descrédito quando a pessoa ouve pela segunda vez a mesma história e a história tem algumas mudanças. Parece que não foi um testemunho verdadeiro, parece que é uma mentira que está acontecendo ali. Eu mesmo sei de um pregador que conta a história de uma cesta básica que ele recebeu, e eu já escutei ele contar várias vezes o testemunho, seguramente 3 vezes, mas eu acho que foram umas 5 vezes que eu ouvi. E todas as vezes ele conta diferente o testemunho, com ênfases diferentes e com um desdobramento diferente nessa cesta básica. Então eu penso que se realmente aconteceu, que ele estava numa fase muito difícil e recebeu uma cesta básica bem generosa, mas eu fico pensando que existe uma distância enorme entre a história real e a história que ele conta hoje. A ênfase que dá, as mudanças dos itens dentro da cesta, o modo como ele recebeu, quais são as preferências pessoais dele que está na cesta. Então, em relação aos testemunhos, eu faço um apelo para quem me ouve, que tome cuidado com isso, para que não se dê uma ênfase exagerada no testemunho pessoal, porque a pregação deve ser cristocêntrica, tem que ter Cristo como centro da pregação, esse é o primeiro cuidado. O segundo, que a pregação da palavra de Deus não seja subordinada ao testemunho, mas ao contrário. E muito cuidado com essas pequenas mudanças de ênfase, de entonação e até de inclusão de elementos no testemunho. Isso acaba não sendo bom para a igreja e não sendo bom para a pregação. Se vocês aceitam um conselho bem pessoal, evite ao máximo contar testemunhos pessoais, e falem apenas o testemunho bíblico, contando as histórias bíblicas e o que a Bíblia tem
a oferecer para todos nós. Quando eu uso a palavra de Deus, faço uma pregação centrada nas Escrituras, tendo Cristo como objetivo da pregação, não tem como errar, a pregação fica boa, a igreja gosta e a mensagem vem de encontro ao coração do pregador. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus. Esse podcast fica por aqui. Conheça o canal Café e Teologia no YouTube, estamos também na internet, no Instagram e no Facebook. No mais, temos um grupo de WhatsApp para que você possa interagir conosco. O link está aqui na descrição deste vídeo.